Às vezes, uma frase bonita, algo que nos parece correto, que nos parece certo, que parece que é bom e nem sempre é bom. Dependendo da situação, é uma maravilha, mas dependendo da situação pode se tornar um fracasso. Dependendo da situação, em vez de ser bênção, pode virar maldição. Urias é um homem que entra na história do livro de Samuel, junto com Davi, que dizendo que Davi tinha que ir para a guerra, mas no ano que era próprio dos reis sair para a guerra, dos reis ir para a batalha, de ir para a luta, naquela época as guerras não eram como hoje, que o governador, que o presidente fica no país e envia os soldados. Naquela época o rei tinha que ir para frente, para a linha de frente da batalha, para guerrear junto com os soldados. O rei tinha que ir para o campo, ele tinha que lutar, ele tinha que guerrear, ele tinha que ter espada, ele tinha que ter escudo. Ele tinha que ter nos seus braços a proteção, tinha que ter bracelete, ele tinha que ter armadura de guerra para ir para o campo para guerrear. Davi tinha tudo isso. Davi era guerreiro. Mais um ano, que era ano de guerra, era ano de sair para a guerra. Davi, ao invés de sair para a guerra, Davi ficou no palácio. E ele ficando no palácio, deixando de cumprir com a sua obrigação, deixando de fazer com a sua vontade, deixando de fazer a sua ação de rei e cumprindo com a sua vontade, com o seu desejo, dizendo assim: vou descansar, eu já tenho pessoas para guerrear por mim, já tenho um grande exército, e eles vão lá, eu tenho meu capitão, meu general aqui que é Joabe, ele é bom, ele vai lá, ele vai vencer a batalha por mim. Joabe vai vencer por mim, Joabe com o exército vai lá e vai vencer por mim. Enquanto isto era tempo de guerra, mas Davi não usou o tempo da guerra de maneira correta. Ele gastou o seu tempo de maneira errada. Todos nós temos tempo. Todos nós temos algo na nossa vida. Todos nós temos coisas para fazer. Mas nós temos que saber como é que nós gastamos o nosso tempo. Era tempo de guerra, era tempo de luta. Davi era um soldado valente, que quando ele ia para a guerra, ele vencia gigantes, ele vencia exércitos. Mas naquele ano, ele não quis ir para a guerra. Irmãos, às vezes um dia só. Hoje eu não vou, estou cansado. É suficiente para a queda. É suficiente para a derrota. Porque Davi deixou de ir para a guerra. Tem uma das piores coisas que aconteceu na vida do rei Davi. Aconteceu justamente porque ele deixou de ir para a guerra. Ele não foi para a guerra. Ele ficou em Jerusalém. Quem mata serviço, quem deixa de fazer o trabalho, lhe sobra tempo. Sobrou tempo para Davi. E o que Davi fez? Davi ficou passeando pelo palácio, de um lado para o outro, olhando pelas janelas. E a Bíblia diz que de repente Davi olha para baixo. E ele vê num alpendezinho, num banheirinho improvisado do lado de fora. As casas antigas de Israel, todo banheiro era do lado de fora assim. E a pessoa tomava banho do lado de fora. E ele viu uma mulher nua tomando banho. Já que ele tinha tempo, ficou da janela olhando aquela mulher. E passou um dos seus servos por trás e perguntou para o servo: quem é aquela mulher? E ele respondeu e disse: aquela mulher é a mulher de Urias. Onde está esse Urias? Ele está na guerra. Ele está na batalha. Ele está na peleja. Ah, sim. Vai lá e traz essa mulher para mim. Foram lá chamar aquela mulher. Davi se deitou com ela. Ela engravidou. E Davi vira e fala assim: agora. E ela vem para Davi e fala: olha, aconteceu um problema aí, porque agora eu estou pejada, agora tem um filho na barriga. E como é que eu vou fazer? O meu marido está para a guerra há meses que ele não vem, não tem como dizer que essa criança é dele. Davi manda chamar Urias lá no campo de batalha. E traz Urias. E fala com Urias: Urias, eu resolvi te tirar da guerra. Quero te dar uns dias de folga em casa, de descanso em casa. Para quê? Para que você possa ficar em casa repousando e descansando da guerra. Qual era a intenção de Davi? A intenção de Davi era fazer com que Urias ficasse em casa, se deitasse com a sua mulher e assumisse a criança, pensando que era dele. A intenção de Davi era essa, de fazer Urias assumir aquela criança, de enganar aquele homem. E Davi fala com ele: vai para casa. Ele saiu e se deitou na porta do palácio do rei. E um dos auxiliares do rei, das pessoas que trabalhavam ali com o rei, foi lá e voltou, falou: rei, Urias dormiu na porta da sua casa. Chama Urias aqui. Chamaram Urias lá, levaram Urias de novo lá para o rei. E o rei pergunta para ele e fala assim: Urias,
Por que você não desceu para sua casa? E ele disse assim: a arca, fala comigo, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. Pergunta para o irmão de novo e fala assim: irmão, o que você está gastando seu tempo? Aí, agora, eu não quero mais falar de Davi. Eu não quero isentar Davi. Davi teve um acerto sério com Deus por causa disso. É outra história. É outra conversa que Davi teve que acertar com Deus. Mas queremos falar um pouquinho sobre a atitude de Urias. Muitas pessoas reclamam, questionam. A minha família está assim. A minha casa está assim. Eu já fui casado 2 vezes, 3 vezes, não dá certo, não tem mulher que serve para mim, meus filhos não me dão paz, não me dão sossego. Mas eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão. Qual é a sua preocupação? Com o que é que você tem se preocupado nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, ou talvez toda a sua vida? Porque as nossas preocupações, às vezes nós nos preocupamos e damos valor a coisas que não é para dar valor, ou que não é para o momento, e deixamos coisas importantes de lado, deixamos para depois, e depois fica tarde para nós resolver. Hoje é o nosso culto da família. Hoje é o dia de nós falar de restauração, de tapar brecha, de curar, de sarar, de restaurar, de trazer de volta. Com o que é que você está preocupado? Ah, pastor, a minha preocupação é meu emprego. Eu fico louco por causa do meu emprego. Lá no meu emprego é tudo para mim. Pastor, se eu perder meu emprego, eu acho que eu sou crente, eu leio a Bíblia, mas eu acho que eu me mato, eu suicido, eu arranco minha cabeça fora, eu amarro uma corda numa árvore e suicido, não tem jeito, eu não posso ficar sem isso. O outro pode chegar e falar assim: ah, pastor, a minha preocupação é minhas terras. Eu tenho que cuidar, eu tenho que cercar, eu tenho que viajar, eu tenho que cuidar. Eu fico dias, meses fora, porque eu tenho que cuidar disso, tenho que cuidar daquilo, tenho que cuidar daquilo outro. Eu não tenho tempo. A minha preocupação é cuidar da minha cerca. A minha preocupação é roçar os pastos. A minha preocupação é cuidar do gado. Qual é a tua preocupação, meu irmão? Tinha que ir para a guerra e não foi. O outro deixou de cuidar da sua casa, da sua família, para ir para a guerra. Nós não podemos nos preocupar com coisas erradas. A minha maior preocupação é a minha família. A minha família, eu tenho certeza que mora comigo, que vive comigo debaixo de uma barraca de lona. Mas eu tenho que cuidar dela. Com o que Urias estava preocupado? Rei, eu não posso ir para casa. Olha para você ver a cabeça de um homem que estava há meses, há quase 1 ano na guerra, sem vir para casa, sem se deitar com a sua mulher. E ele não estava preocupado com a sua casa, não estava preocupado com a sua mulher. Ele não estava nem aí para ela, ele estava preocupado com a guerra, com a arca. Nós temos que nos preocupar com a nossa família. Nós temos que trabalhar para a nossa família. Ouvi uma frase dizendo assim: o homem pode perder tudo, mas o homem não pode perder a sua família. O homem pode perder carro, pode perder fazenda, pode perder boiada, pode perder emprego, mas não pode perder a sua família, porque a honra de um homem é cuidar bem da sua família, cada um na sua condição. Eu não estou falando de dar prata, dar joias, dar ouro, eu estou dizendo de cuidar, de dar atenção, de dar carinho, de dar afeto. Davi errou. Nós vamos deixar Davi de lado. Vamos mexer com Davi não. Vamos ver o lado de Urias. Se Urias fosse um homem que se preocupasse com a sua esposa, que ao menos se lembrasse dela, ele não ia se deitar na porta do palácio do rei. Isso mostra que ele não ligava para sua esposa. A Bíblia não diz se ela tinha filhos antes com Urias, mas se tivesse, ele também não se preocupava com os filhos. Ele também não tinha uma vida aliada à família. A preocupação de Urias era a guerra. Vou para a guerra, vou lutar, vou matar, vou defender o rei, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quem quer defender o rei, quem quer trabalhar para o rei, quem quer defender a arca, cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida dos seus filhos, cuida de tudo. Quem quer agradar o rei, cuida das coisas que é do rei. Mas já não estou falando mais do rei Davi, estou falando do rei Jesus. A nossa casa, a nossa família. É dia, é hora.
A Bíblia diz assim, trabalhe enquanto é dia, porque vem a noite onde ninguém pode trabalhar. Quando vem a noite, ninguém pode fazer mais nada, porque o dia foi feito para trabalhar e a noite para descansar. Então nós olhamos que Urias estava trabalhando de forma errada, ele estava se preocupando com as coisas erradas. Meu irmão, minha irmã, não se preocupe com as coisas aqui da terra, se preocupe em preservar a tua família, se preocupe em dar atenção para sua esposa, se preocupe a esposa em dar atenção para o esposo, se preocupe o filho em dar atenção para o pai para o filho, e vice-versa, para que a sua casa vá bem. Para que a sua família vá bem. Não, eu não posso dar atenção para minha mulher, não, porque eu estou fazendo hora extra, porque eu quero comprar uma geladeira nova. Olha, eu trabalho de segunda a segunda, eu trabalho até 2 da tarde, é normal, e trabalho até as 10 da noite, porque eu quero dinheiro, eu quero dar conforto para ela. Olha, meu irmão, mulher nenhuma fica se não tiver carinho, se não tiver atenção. Não é conforto que mulher quer atenção, quer carinho. O seu filho, às vezes no final do ano, ele não quer uma bicicleta, ele quer que você pegue na mão dele e passeie pela praça. O seu filho, às vezes, ele não quer uma moto de presente, mas ele quer que você pegue na mão dele e leve para tomar um sorvete. É lógico que ele quer a bicicleta também. É lógico que ele quer a moto também. Mas o melhor para a formação de caráter, para que a família vá bem, é o carinho e a atenção que temos que ter uns com os outros. Não quero isentar Davi. Davi errou. Mas Urias também errou e errou muito. Com pretexto de fidelidade. Não, rei, é porque eu sou fiel a ti. É porque eu quero defender a arca. É porque eu quero fazer isso. Eu quero lutar do lado de Joabe. Não, rei, é por causa dos meus companheiros que estão lá. Você não jurou fidelidade, não foi para o seu patrão, onde é que você trabalha, jurou fidelidade para sua esposa, para os teus filhos. Família. Tem muita família destruída porque nós temos valorizado coisas erradas. Fica aí que eu vou sair, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro. Quando a pessoa volta, a mulher já tem outro marido. Pessoas que saem para trabalhar sem necessidade de trabalhar, que gastam tempo na coisa errada, e a família está destruindo, está se despedaçando, está gastando tempo, está gastando o tempo que é para dar para o esposo, o tempo que é para cuidar das coisinhas que tem, está gastando de maneira errada. Não gaste de maneira errada. Gaste o seu tempo, gaste o que você tem dentro da sua casa, com seus filhos, gaste com a sua casa, com a sua família, porque senão você vai perecer, senão o seu lar vai ser destruído. Tem que ter carinho, tem que ter amor dentro do lar. Tem muitas mulheres aí ricas fugindo com motorista, indo embora com o motorista. Por quê? Porque o marido ganhou o tanto dinheiro, trabalhou tanto dinheiro, mas nunca deu atenção para elas. Isso, irmãos, tem muitos traficantes levando os filhos, levando as filhas. Nós precisamos de gastar o nosso tempo na coisa certa. Precisamos de lutar. Sempre falamos aqui, estamos em guerra, estamos em luta, estamos na batalha. E estamos mesmo. Mas tudo isso é com a visão na nossa família, de preservar a nossa casa, a nossa família. Tudo isso é para ver a nossa família abençoada. Quantos filhos tem que tem 12, 13, 14 anos, que não recebe um abraço do pai, não recebe um abraço da mãe, não recebe atenção, não recebe carinho. Aí chega um traficante na porta da escola, chama ele de meu amigo, meu colega, vou te dar um presente. Quando você assustar que não, está lá no fundo, está atolado até o pescoço, não tem mais jeito. Nós precisamos de fazer a coisa certa. Davi pagou caro pelo que ele fez de errado. E ele errou um erro atrás do outro. Urias acabou sendo morto, porque não quis ir para casa. Davi só teve um jeito: eu vou mandar ele para a guerra de novo. Ele gosta muito de guerra, vou mandar ele para a guerra de novo. Vai para a guerra de novo, Urias, vai para lá. Urias foi para a guerra, e Davi escreveu uma carta, colocou nas mãos de Urias. Urias dobrou, guardou. Davi falou: entrega para Joabe. Joabe era o chefe do exército. Quando Joabe abriu a carta que leu, Davi tinha escrito assim: pega este soldado e coloque ele na linha de frente, para que a primeira flecha o acerte e ele morra. A morte é algo que ninguém quer. Nós queremos vida. Aprender a nos relacionar.
Aprender a cuidar. Tem mulher também que não cuida do marido de jeito nenhum. Tem mulher que na hora que o marido chega em casa, ela não sabe fazer uma pergunta que agrade. Ela já vem logo trazendo notícia ruim. O cobrador teve na porta. Ó, o gás acabou. Ó, a luz está atrasada. E aquelas confusões que não ajudam. Que não ajudam em nada. É por isso que muitos maridos preferem a porta do boteco do que ficar em casa. É por isso que muitos maridos preferem ficar na rodinha dos amigos no meio da rua, porque lá os amigos falam coisas que agradam para eles, contam o assunto de futebol, contam de uma coisa ou de outra. A mulher sabe, irmão, até o time que o marido torce, na hora que ele chega do serviço, ela fala: o seu time ganhou. Se o time perdeu, ela fica quietinha no canto, ela não fala nada, confusão. Nós temos, irmãos, que saber conviver, saber relacionar, porque o diabo é sujo, ele vem para destruir, ele vem para matar, e a nossa vida, nós temos que aprender a cuidar daquilo que Deus nos deu com responsabilidade. Urias não teve responsabilidade pela sua família, ele foi vítima sim, mas ele foi vítima do próprio erro dele, por ele não cuidar da sua casa. Irmãos, a maioria das pessoas que vivem divórcio, que vivem separação, quando você vai conversar com eles, e você começa a explicar para eles, e mostrar a Bíblia, e mostrar como que é, que jeito que funciona, ele chega à conclusão, ele fala assim: eu que destruí a minha casa, eu que acabei com o meu casamento, que eu não soube cuidar. 90% das pessoas que eu conheço, que eu converso, a resposta é esta. E não adianta depois colocar a culpa no diabo. O diabo entrou na minha casa, destruiu minha família. O diabo não tem poder contra as nossas vidas. O diabo está debaixo dos nossos pés. E nós somos mais do que vencedores. O diabo não pode nada. Nós que não temos sabedoria suficiente e não ouvimos o que a palavra de Deus nos ensina, que a Bíblia nos diz, que nós temos que cuidar uns dos outros. O maior patrimônio de um homem é a sua família. Não me vem falar de diamante, não me vem falar de ouro, não me vem falar de pedras preciosas, não me vem falar de prêmio da Mega Sena. O meu maior patrimônio é a minha família. O maior patrimônio que eu tenho é a minha casa. E ela tem que viver em paz. Temos que ter alegria para servir a Deus, para ter comunhão entre nós, para ter a presença do Espírito Santo. Amém, irmãos? Como você tem gastado o seu tempo? Estou na guerra, estou correndo atrás, estou lutando. Não. Correr atrás era antes, agora nós saímos na frente. Correr atrás era quando nós era prego e o diabo nos batia. Hoje não, nós somos martelo, é nós que bate nele, nós temos que sair na frente. Temos que ter informação. Temos que ter conhecimento das coisas. Temos que saber descobrir onde é que nós estamos errando. Estou na guerra. E seu filho, como é que está? Não sei. E qual a série que está na escola? Rapaz, sabe que eu não sei. Que dia que é a data do aniversário do seu filho? Rapaz, tem que trabalhar tanto que eu não sei. Tem pessoas assim. Que dia que é a data do aniversário do seu esposo? Não sei. Irmãos, temos que cuidar. Tem coisa que oração não resolve. Tem coisa que não adianta ficar com o joelho cascudo, igual o casco de um cavalo, que oração não resolve. Tem coisa que é atitude. Dia do aniversário dele. Vai lá e compra meio quilo de salsicha, faz um molho, compra uns pãozinhos, faz um cachorro quente, compra um litro de refrigerante. Faz uma surpresa para ele. Dia do aniversário dela, passa no quintal de um vizinho aí, olha e fala assim: ô moço, me dá uma flor dessa aí, que é o aniversário da minha esposa. Ninguém está falando de dar presente, é de lembrar, de ter lembrança, de lembrar disso. É de lembrar o dia. Seu filho, pai, domingo é meu jogo, eu vou jogar na final do campeonato. Menino, pai, nem fala comigo que eu estou indo pescar. É assim que funcionam as coisas, é assim que funciona. E depois nós queremos culpar o diabo. É culpa do diabo, o diabo que entrou. O diabo não entra onde ninguém dá lado para ele.
O diabo não entra onde nós não deixamos. O diabo, aqui na minha casa você não entra. Aqui ninguém vai ficar carente aqui. Aqui nós vamos dar atenção. Os esposos vão cuidar das esposas, vai dar carinho. As esposas vai dar carinho para os maridos. Os filhos vai ser tratado como príncipes, porque é isso que a Bíblia nos fala. Amém? Olha o que Deus tem para nós aqui no Salmo 128, para nós encerrar. Todos nós temos uma guerra. Todos nós temos os nossos afazeres, nossas obrigações. Mas a Bíblia diz que há tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas. Todo mundo sabe a hora de almoçar, todo mundo sabe a hora de jantar, todo mundo sabe a hora de tomar banho. Você tem que saber qual é o tempo, qual é o horário que você tem para o seu cônjuge, para o seu companheiro, para a sua companheira. Você tem que saber qual é o tempo, qual é o horário que você tem para os seus filhos. Quem tem neto, tem que ter tempo para os netos também. Há tempo para tudo. Não gaste o tempo que é da sua família com outra coisa. Não use o pretexto de que eu tenho que construir uma casa. Não use o pretexto que tem que comprar uma geladeira. Não use o pretexto que tem que comprar uma moto. Porque não adianta você ter uma geladeira nova, ou uma moto, ou uma casa e não ter família. Temos que ter uma família para entrar dentro da casa e viver conosco com alegria. Deus, no tempo certo, vai te dar o que você precisa, mas você precisa permanecer unido e firme com essa pessoa que vive com você, ainda que você não seja casado com ela legalmente, mas saiba que ela é sua companheira, saiba que ele é seu companheiro, saiba que é a sua família. Saiba que é as pessoas que tem do seu lado. E Deus tem uma promessa para nós, os homens e as mulheres, as famílias que temem ao Senhor. O Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. Uma videira frutífera, videira é rama de uva, cheia de cascos, cheia de frutos. Teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida. E verás os teus filhos e os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. A Bíblia diz que nós não podemos mudar nenhuma vírgula, nem um tio da Bíblia. Mas eu quero dizer para você: e verás a paz sobre a sua casa, sobre a sua família. Se você vai ver os teus filhos, os teus netos e os teus bisnetos, o homem que teme ao Senhor, a Bíblia diz que nós vamos ver, é porque o nosso casamento não vai se dissolver. Porque quem tem o casamento destruído não vê essas coisas. Só vê quem tem firmeza. Só vê quem anda no caminho do Senhor, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo a andar com Jesus, aprendendo a obedecer os mandamentos. Nós temos guerra sim, temos trabalho sim, temos luta sim. E não vamos deixar de lutar, não deixar de trabalhar, porque a Bíblia diz que é do suor do nosso rosto que nós vamos nos alimentar. Mas nós temos que saber que tudo virá a seu tempo. Não pegue o tempo de uma coisa para usar na outra. Use o tempo para que a sua família seja edificada, para que a sua família seja unida, para que o diabo não entre lá, para que Satanás não venha destruir a sua vida. Eu não tenho e nem vou ter em nome de Jesus. Mas quem já teve um casamento destruído, já separou de uma família. Outro dia um irmão falou para mim: se alguém quiser desejar o mal para alguém, deseja uma separação para ver o quanto dói, o quanto é ruim. Mas nós não estamos aqui para desejar o mal para ninguém, nós desejamos é o bem. E o bem que nós desejamos acontece. A bênção do Senhor, ela desce sobre a nossa vida, a nossa família, a nossa casa pertence ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor.
tudo te irás bem. A sua esposa será como uma videira frutífera ao redor da tua casa. Os teus filhos como o rebento da oliveira ao redor da tua mesa. Isso é promessa de Deus para nós.